Então, pessoal, nesta videoaula com o slide de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o gênero textual notícia. O que é uma notícia? É um texto da esfera jornalística, do mundo jornalístico, portanto, envolve informação, algum fato que aconteceu e que ele é contado de uma forma exata, ou seja, da maneira que aconteceu, sem acrescentar ou diminuir, e imparcial, ou seja, quem escreve a notícia não expõe o seu ponto de vista, ele não coloca o seu pensamento, a sua ideia. O interessante é que nem tudo que acontece no dia a dia vira notícia. Já pensou se tudo que acontecesse virasse notícia? Os jornais, os sites, as TVs, os canais de TVs, rádio, não comportariam. Então, uma vez perguntaram a um jornalista o que é uma notícia. Ele respondeu de uma forma inteligente e interessante. Quando um cachorro morde um homem, não é notícia, porque isso acontece no dia a dia, isso é comum. Agora, se um homem morde um cão, é notícia, porque já não é comum. Então, não é tudo que acontece que vira notícia, mas são acontecimentos incomuns, ou seja, que não está ocorrendo todo momento no dia a dia. Sair para ir ao mercado e comprar um pão não é notícia. Mas se lá no mercado acontece algo inesperado, que não é comum todo dia, aí vira notícia. O que tem numa notícia? Primeiramente, a notícia ela é recente, ou seja, ela é do momento, ela é atual. Então, eu não vou escrever uma notícia hoje do que aconteceu no ano de 1930, 1940. Aí já tem que ser um documentário, uma reportagem, algo do tipo. Mas a notícia, ela é algo do momento. Ela é objetiva, porque ela informa com exatidão o que foi que aconteceu. Ela é neutra, deve ser neutra, ou seja, não deve tomar partido de um lado ou de outro, mas apenas informar, e deve ser confiável também. Sempre inicia com a manchete, ou seja, o título. Nós chamamos de manchete o título da notícia ou da reportagem, chamamos de manchete. Letra maior, em destaque. Os verbos estão no presente e em seguida vem o lead, quer dizer, o resumo da notícia, também chamado de às vezes algumas notícias trazem um olho, assim como a reportagem, e às vezes só o lead, que é a introdução, né? Geralmente as notícias elas costumam ser anônimas em jornais. Engraçado que na reportagem o jornalista assina o seu nome, na notícia nem sempre, e ela também é neutra. Para se construir uma notícia, há algumas perguntas que devem ser pautadas. O que? Que é o fato, o que aconteceu? Quem? Quem são as pessoas envolvidas ali naquela notícia? Como? Como se deu a ação? Como desenrolou? Quando? O dia, o período, a época? Onde? Que é o local da ocorrência? Por quê? Por que aconteceu aquilo? Quais as causas, a motivação? E às vezes o por isso, que é a consequência, né? O desenrolar da história, ou por que aquilo aconteceu. Aqui nós temos o modelo que representa a notícia, é o título, que é a manchete, a lead, que é o início, a introdução, que responde às perguntas quem, o que, onde, quando, e o corpo da notícia, que desenvolve melhor aquela notícia. Aqui uns exemplos de notícia, com manchete ou título, lead, que é o primeiro parágrafo, e o corpo da notícia, que são os demais parágrafos. Aqui um exemplo só da manchete de notícia, mas é uma notícia virtual. Veja bem, notícia é imparcial, ou seja, eu não devo dar opinião na notícia. É um fato que não é corriqueiro, ou seja, não é uma coisa que acontece sempre. Como eu disse, é uma pessoa sair para um mercado e comprar pão. Vai lá, compra o pão, volta para casa. Isso não é isso é corriqueiro, isso é do dia a dia. A notícia é se acontecer algo que não é comum no dia a dia. E a notícia também não é um texto extenso, como a reportagem. Por isso, notícia e reportagem, o que difere um do outro além da extensão, é a presença de opinião. A reportagem é mais detalhada, tem mais opinião, enfim. A notícia, nós encontramos notícias em jornais, revistas, rádios, sites, TVs, em outros veículos que transmitem a notícia para o leitor ou o ouvinte.
Lamentavelmente, enfrentamos nos dias atuais um aumento excessivo das notícias falsas, também chamadas fake news. Então, sai fora disso, não repasse notícia falsa, isso não é interessante. Vamos lá? Situação principal que dá origem à notícia: um fato do dia a dia, um fato incomum, um acontecimento só em cidades. Claro, pessoal, um acontecimento num campo, numa floresta também é notícia, então a C não é. Um fato do dia a dia, mas um fato incomum, por isso que é a letra B. Não é comum achar em notícias opinião, nome de pessoas ou manchete. Manchete é o título, nome de pessoas são as personagens envolvidas, é a opinião. Tipo textual mais comum em notícia. Qual o tipo de texto mais comum na notícia? Dissertação, descrição ou narração? Narração, que é contar uma história. A descrição é apresentar detalhes, características, pode aparecer. A dissertação é dar opinião, é muito difícil encontrar. Então a narração é a mais comum. Então é isso, pessoal. Algumas palavrinhas sobre o gênero notícia e até a próxima, se Deus quiser e permitir.